No ano passado, quando a prefeitura apresentou a ideia de transformar BRTs em VLTs, tem um vídeo aqui falando disso, também foi resgatada a ideia de construir uma linha de VLT entre Botafogo e a Gávea. Esta ideia já havia sido ventilada em 2015, mas parece que só no ano passado foram encomendados os estudos para detalhar melhor essa ideia. Vamos falar um pouco aqui do trajeto e dos principais impactos e desafios de implementar este tipo de modal na zona sul do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, Botafogo já teve transporte sobre trilhos, o bonde do Rio de Janeiro, que há mais de 100 anos atrás cobria boa parte do centro, zona norte e zona sul e se estendia até a Gávea, justamente onde agora querem colocar o novo VLT. É até triste pensar que a gente tinha uma malha enorme de bondes e, em vez de modernizar o sistema, como em várias cidades europeias, a gente simplesmente passou o asfalto por cima e jogou o bonde fora. Literalmente, quando o asfalto se desgasta demais em algumas ruas da cidade, como no Largo do Machado, os antigos trilhos do bonde aparecem. Sim, eles ainda estão lá. No projeto apresentado em 2015, se falava em uma extensão do VLT do centro em direção a Botafogo e depois pelo Jardim Botânico até a Gávea. Na apresentação do ano passado, só se falou em uma linha ligando Botafogo à Gávea, sem conexão com o centro e com um centro de operação e manutenção perto da Fonte da Saudade. Primeiro ponto aí. Para mim, não faz o menor sentido construir um VLT na Zona Sul sem conectar o mesmo ao VLT do centro. Ainda mais considerando que o caminho do VLT da Cinelândia até Botafogo é óbvio e provavelmente a parte mais fácil de ser executada. Além disso, aproveita-se o centro de manutenção no centro, reduzindo a necessidade de um centro com as mesmas capacidades na Zona Sul. O assunto fica mais complicado a partir de Botafogo. Quem conhece e transita pelo bairro de carro provavelmente vai chamar de loucura completa a ideia de tirar uma faixa dos carros da São Clemente e da Voluntários da Pátria. Uma outra opção seria ter os dois sentidos do VLT só pela Rua Voluntários da Pátria, restringindo o fluxo de veículos, carros, apenas aos acessos aos prédios, impedindo-os de atravessar o bairro pela Voluntários. Aí os motoristas vão à loucura. Impossível, um absurdo, uma loucura. Já escuto esbravejarem de trás de seus volantes. Mas quem conhece Botafogo de fora de um carro também sabe que a São Clemente e a Voluntários da Pátria são vias que nem deveriam ter sido permitidas de terem 3 faixas. Há certos locais em que as calçadas são tão estreitas que não passa um carrinho de bebê, não passa um cadeirante, simplesmente não passa, fisicamente não tem espaço. Em que lugar do mundo é aceitável uma calçada em um bairro super denso, super populoso, com centenas de escolas, em que um cadeirante ou uma pessoa com um bebê tem que andar pela rua? Só no Brasil a gente aceita esse tipo de coisa. Acho que a redução de 3 para 2 faixas seria muito menos dramática do que acham. Até porque existem pontos de estrangulamento que, na prática, já transformam essas vias em 2 faixas, como no final da Voluntários, em que é proibido estacionar ou parar, mas a proibição é solenemente ignorada há décadas a qualquer momento do dia. Tão certo quanto o sol nascer é que na última quadra da Voluntários haverá carros parados do lado esquerdo entre o Supermercado Mundial e a praia de Botafogo. Existem desafios. Na São Clemente há um sem número de escolas,
E para o VLT funcionar direito, o fluxo de carros deixando e buscando alunos não pode ficar atravancando o caminho do bonde. No Jardim Botânico, a implementação pode parecer ainda mais dramática, porque a via só tem 2 faixas por direção, o que quer dizer que dedicar uma delas ao VLT significa ter apenas uma faixa por sentido para o trânsito comum. E hoje em dia, apesar do bairro ter uma densidade muito menor do que Botafogo, essa via é utilizada como via de passagem para o fluxo Barra-Centro. Tanto que, no final da tarde, há uma faixa reversível do Rebouças até a altura do Jardim Botânico. Dedicar uma faixa ao VLT, na prática, quer dizer que o fluxo de veículos que passam pelo bairro teria que se deslocar para a Borges de Medeiros, na Lagoa. A meu ver, isso não vai funcionar antes que haja outras medidas que possam diminuir o volume de veículos que passam por esses bairros. O problema não são os veículos que têm como origem ou destino o bairro, mas sim aqueles que somente passam pelo bairro. E para isso, acho que apenas com um metrô mais robusto seria possível diminuir a quantidade de veículos nestas vias. A meu ver, completando o trajeto da linha 1 circular, haveria um alívio do trânsito entre as regiões da Tijuca e Centro com as regiões Zona Sul e Barra. Uma outra alternativa, a linha 4 até Botafogo. Mas aí me pergunto se valeria a pena ter o metrô por baixo e o VLT por cima. E até acho que uma linha que corta o círculo da linha 1 na vertical pode ser mais interessante do que um corte na horizontal. Uma outra coisa a se pensar é se em Botafogo, até a descida do Humaitá, o VLT não deveria ser enterrado. Sei que parece não fazer muito sentido enterrar um VLT. E haveria desafios substanciais, porque o VLT precisaria literalmente descer a ladeira entre a Praia de Botafogo e a Nelson Mandela para passar por baixo do metrô. Mas, viajando aqui na minha fantasia, enterrar o VLT nesse trecho seria uma ótima desculpa e solução para reduzir a São Clemente e voluntários de 3 para 2 faixas e, no processo, aproveitar para fazer uma reforma geral das 2 vias, enterrando todo o cabeamento e recuperando a infraestrutura de saneamento através de um método de construção de cut and cover. E aí seria uma choradeira generalizada e um caos completo por 2 ou 3 anos, mas depois o bairro teria 2 vias dignas para pedestres e ciclistas. No geral, acho que esse projeto tem pouca chance de sair do papel antes que haja uma solução mais estrutural para Zona Sul/Centro, que para mim é a linha 1 circular. Mas talvez nem tudo esteja perdido para o VLT. Uma alternativa é expandir o VLT para a Praia do Flamengo e Copacabana até a Princesa Isabel. E você, o que acha de um bonde moderno voltando a circular pelos bairros de Botafogo, Jardim Botânico e Gávea? Deixa seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com seus contatos.